Boa tarde a todos aí que eu não falei ainda. Sejam bem-vindos aí para o MegaCons. Esse aqui é o MegaCons número 142 e hoje o tema é centralização da consciência, né? A centralização da consciência é um assunto que foi trazido na mini tertúlia do dia 24 de fevereiro de 2015, né? Ou seja, nos últimos tempos de mini tertúlia, pelo professor Valdo. Então, ele um dia de manhã chegou lá na mini tertúlia, né? A gente normalmente chegava um pouco mais cedo e fazia lá a monitoria com ele, e ele pediu para eu copiar e digitar uns assuntos para distribuir para a turma. E eram 5 pensatas que ele tinha escrito naquela noite, sobre um tema que ele chamou de centralização da consciência, uma coisa que ele nunca tinha falado. Foi a primeira vez que ele tocou naquilo, porque ele falou que foi uma sugestão da Consciex Livre, Incógnito, que ela falou que já era hora da gente começar a estudar esses temas mais avançados, com mais seriedade, porque isso era muito importante para a gente entender a estrutura da evolução. Então, esses temas, apesar de parecerem um pouco mais avançados, ou até mesmo inalcançáveis para a gente no momento, né, o início deles a gente já pode colocar na prática. E esse estudo já vai possibilitar a gente abrir a ideia, né, na verdade, recuperar os megacons sobre os assuntos da evoluciologia. Então, essa era a ideia do Incógnito, e outras consciex também falaram e deram essas instruções para o professor Valdo. Então, ele trouxe essas 5 pensatas que eu coloquei ali no final, na verdade, são as pensatas 1 a 5 da folha, né, todas sobre centralização. Tanto é que essas pensatas só saíram na segunda edição do Léxico. Na primeira nem tinha, porque foi em 2015, então já tinha sido feita a primeira edição, né? A ideia é o seguinte, é que a centralização da consciência é o deslocamento da manifestação pessoal em direção ao mental soma, com o descarte de todos os tipos de apêndices e interfaces obsoletas, incluindo os veículos de manifestação, que agora são supérfluos, né? Porque a pessoa está concentrando e centralizando a consciência no mental soma, culminando na mudança definitiva do patamar da serenologia para a condição transcendente da consciência livre. Então, a centralização é a passagem, é aquele ponto de passagem do serenão para a consciência livre, ou seja, um assunto bem top. É um assunto avançado, mas a gente já pode começar, e já deve começar a pensar nisso agora, sugestão do Incógnito, então talvez seja uma sugestão inteligente para a gente, né? Pensar sobre isso a partir de agora, e na verdade a gente pode colocar isso em prática, através dos princípios de você começar, aos poucos, a fazer esse movimento de descartar todas as muletas, interfaces, tudo que é supérfluo para você, que você não precisa mais para se manifestar, e que muitas dessas coisas a gente ainda usa, né? A gente incha a consciência, quando na verdade a ideia é, na evolução, a gente cada vez mais centralizar no mental soma. Então, a ideia é essa, né? Essas etapas, na verdade, quem colocou fui eu, depois no verbete que a gente escreveu, né? Então não é do Valdo. O que é do Valdo são as pensatas lá no final, tá? Que são as 5 pensatas. E lembrando que a etapa inicial da centralização, que a gente pode aplicar agora, a gente chama de minimalismo evolutivo, que é você ter um estilo de vida multidimensional minimalista. Significa você usar o mínimo para alcançar o máximo. E eu lembro disso, isso me interessou bastante na época que eu fui escrever, porque um comentário do professor Valdo também, dizendo que o reurbanizador, o serenão reurbanizador, já usava essa técnica evolutiva há muitos milênios, que ele procurava sempre pegar o mínimo para fazer o máximo. Ele falou assim, observa como é que é, ele pegou o pior corpo possível de um oligofrênico para exercer a função máxima na Reobex. Então, falou assim, isso é que é um tapa na cara da gente, né? A gente reclama que não tem muito, e ele falou, não, então tá, então a gente mostra como é que é vir com quase nada e expressar o máximo, né? Isso é a ideia do serenão reurbanizador. Então, pessoal, eu só coloquei aqui na folha algumas citações de obras antigas, né? Tem uma citação do Manual da TENEPS, tem uma citação da Enciclopédia da Consciência, no verbete Nomadismo Consciencial,
que também falavam sobre o tema centralização, apesar de o Valdo não ter trazido essa expressão antes, né? Ele já tocava nesse assunto e já falava disso de outras formas, né? E depois, no final, aí sim o léxico com as pensatas sobre centralização. Okay? Então, a ideia é o seguinte, olha, a gente colocou aqui alguns questionamentos para a gente começar a pensar, né? Mas a gente pode também ficar à vontade para quem quiser falar alguma coisa sobre o assunto, colocar alguma questão, alguma dúvida, ou mesmo alguma colocação que queira falar sobre esse tema da centralização, estamos abertos aí. Outra coisa, né, pessoal? A gente sempre no início fala o seguinte, que a gente aqui, a gente está incentivando todo mundo a falar, né? E não existe pergunta boba, nem pergunta ruim. Todas as perguntas são muito pertinentes para esse assunto, então a gente estimula todo mundo a falar, inclusive quem normalmente fala pouco ou quem nunca falou, né? Eu posso começar. Boa tarde para todos, né? É interessante porque eu estou escrevendo, junto com um grupo, né, alguns temas relacionados à ortopensenidade. E o que eu tenho interesse já de muitos anos, que eu venho estudando, é a estabilidade emocional e o entendimento que eu fui caminhando é para a estabilidade do psicossoma. E nesse percorrer, eu estou mapeando, assim, tudo que eu estou vivenciando de autopesquisa e de vivências práticas, ela vai para o processo da ortopensenidade. E é onde que eu quero chegar? Que o que eu vejo que a centralização da consciência, né, até tem uma das falas aqui, quanto mais centrada esteja a consciência no micro-universo íntimo, intraconsciencial, mais descentrada se torna quanto um macro-universo multidimensional, exterior onde vive. E o que eu estou vivenciando agora, focando mais na escrita, é essa centralização do mental soma, da consciência, né, que é o mental soma. Então, eu queria trazer essas percepções de momentos, assim, de muito bem-estar íntimo, muita calmia, imperturbabilidade, quando está no foco de algo de tema avançado, que é a consciência centrada, né, ela está equilibrada. Então, eu estou achando muito sincrônico o tema que foi sorteado para hoje, sabe, Eduardo? Eu vejo que eu vou poder aproveitar muito, porque eu coloquei em várias partes do capítulo que eu estou escrevendo sobre a centralização da consciência, e que eu entendo que essa convergência, pelo que eu estou vivenciando e, né, construindo esse entendimento, é pelo equilíbrio das energias, né, mas que passa pelo processo dessa questão mental somática, da imperturbabilidade, e nesse processo vai indo direito equilibrando o psicossoma. Não tem como a consciência ficar mais centralizada se ela tem alguns pontos que estão ainda com conflito, trazendo algo que agite ela, que é o soma e o psicossoma, né, que a gente vem trabalhando, e é o mental soma que vai centralizando os outros, organizando os outros veículos, assim, para ficar mais homeostático, imperturbável. É isso aí. Você vê, né, Rosângela, como é que é, assim, tudo conflui, e a gente está estudando megacons, porque todos esses assuntos de megacons confluem para a centralização da consciência, no fundo, né? Isso que você falou dessa felicidade íntima, isso é mega euforização, ou pelo menos é o princípio da mega euforização. Se você começa a ativar o PEN do mental soma, a agir de uma forma orto, né, com ortopensenidade, se você começa a centralizar as suas ações pelo PEN, que significa basicamente você agir com mais maturidade, com mais discernimento, né, com mais racionalidade, tudo isso conflui para você chegar na mega euforização. A mega euforização nada mais é do que essa felicidade do mental soma, ou melhor, do paracérebro, né? Então, mega euforização é a felicidade do paracérebro. E é isso que a gente quer alcançar isso. A centralização da consciência, ela leva a pessoa totalmente para o megacons.
Ou, por outro lado, não tem como você alcançar ou centralizar sua consciência cada vez mais sem buscar acessar e recuperar cada vez mais os megacons. Ou seja, está tudo junto no mesmo caminho, né? Eles estão todos seguindo o mesmo fluxo. E o entendimento que eu estou fazendo nesse processo, que é assim, para a centralização da consciência, que está dentro do tema, e a gente potencializar mais o processo mental somático, é um investimento continuado da pensinidade homeostática, da ortopensinidade. Então, eu vejo assim que é uma fieira de vidas, né? São muitas vidas para a gente conquistar. Então, a gente entender que um traço consciencial, um exemplo, esse processo mental somático que a gente quer é um contínuo de muitas experiências para chegar nisso. É equilibrando o psicossoma, é cuidando da saúde do corpo físico. Então, assim, eu estou vendo que para chegar naquele ponto mais avançado, você precisa ir trabalhando o que a gente vê que é o básico, mas não é o básico, né? Que é muitos de nós temos aí nossas dificuldades no dia a dia, às vezes de cuidar do corpo físico, as emoções estão desestabilizadas, então eu vejo que é uma continuidade dos esforços evolutivos de várias vidas para chegar nessa ortopensinidade, na ampliação dos megacons, né, nesse processo, pelo menos eu estou vendo assim. Isso, eu sei que a Tereza quer falar. Tereza, deixa eu só comentar uma coisa. A gente queria ler a pensata número 2, lá do léxico, né, que está na página 3 ali, que ela acho que dá isso um resumo do que a Rosângela falou, que é o caminho evolutivo, o périplo evolutivo, né? Então, centralização. O estado da centralização da consciência é alcançado através dos milênios, multividas intrafísicas e períodos intermissivos, a partir do holossoma, o soma do psicossoma, o soma do psicossoma e do mental soma, nessa ordem, por meio do energossoma. Deste modo, ocorrem, né, as seguintes etapas: o domínio dos órgãos e sistemas do corpo humano até o macrossoma, o domínio do psicossoma, nesse caso, a psicomotricidade, dos instintos, das habilidades manuais do artesão e das habilidades bioenergéticas, por exemplo, a força presencial. E, por fim, o domínio dos para-atributos do mental soma, da concentração mental até o estado parapsíquico da cosmoconsciência. Então, começa lá na ponta grosseira do soma, e você tem que passar por todos esses estágios, né, Rosângela? Até chegar lá no final, ó, a cosmoconsciência. Então, assim, na verdade, é tudo. Sabe que eu estou rindo aqui? É a centralização que está escrito aqui, foi quem que escreveu? Esse é o Valdo. É, Não, isso é a pensata do Valdo. é muito engraçado pensar do Valdo, porque eu estou escrevendo, já estou 10 ou 13 folhas escrevendo, que ele resumiu aqui em 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, né? Aí você vê assim como é trabalhoso a evolução da consciência, né? Então, ele resumiu aqui o que eu estou trabalhando para poder ter esse entendimento. E dentro disso, teve aquele debate dessa questão que a gente conversou numa outra aula do Megacons, né? Que já tudo existe, né, no cosmos. Vai do nosso nível evolutivo de conseguir se conectar com esse Megacons, né, Eduardo? Agora você vê, né? 7 linhas, e quantos milênios tem nessas 7 linhas, né? Quantos multimilênios tem nessas 7 linhas? Diga lá, a Tereza queria falar. Eu ia dizer quantos mega desafios nessas 7 linhas, né? Pois é, né? Isso é que é síntese, né, Luimara? Sim. E aí a gente tem milênios, e esses milênios, eles estão com vidas intrafísicas e períodos intermissivos. Quer dizer, ainda vai fazendo esse trânsito até que a gente sai da baratrosfera, que esse extrafísico deixa de ser baratrosferense, e a gente passa a ser, né, vai para ser intermissivista. Então, é muito chão. Mas eu acho que nesse sentido que a gente vê que após o curso intermissivo, por hipótese, é onde a gente tem uma catalisação desse processo da autocognição mais cosmoética, eu diria assim, né? Que a gente começa a ter uma reperspectivação de valores, a gente vem do extrafísico para o intrafísico falando, não, isso aqui tudo ok, é importante, é bacana, mas não é só isso. Então, eu tenho pensado assim, esse despertar
né, da Consim, que às vezes não está tão lúcida, e como que ele se dá. E cada vez mais a gente está aí agora no momento ainda prolongando esse processo da pandemia, e a gente vê ainda as pessoas a gente está numa nova ola, né, uma nova onda de desassossego, de desestabilização. Então, eu tenho pensado sobre isso, como a gente se interassistir mais, né? Não só a nível do grupo evolutivo, mas, assim, a planetária. Agora, você vê, Luimara, não sei se você Eu travou, acho que é mas... óbvio para todos nós, né? É a gente mesmo, é a intraconsciencialidade, aquilo que eu consigo, que é o que a Rô trouxe, da minha autopensalidade, aquilo que eu consigo já emanar de um processo um pouco mais homeostático, um pouco mais saudável, já é a minha contribuição para esse todo, né? Então, eu queria trazer isso. Agora você vê como é que esse momento aí de pandemia e né, a gente fica mais em casa, como é que ele leva também à centralização da consciência, né? Por mais que a gente não queira, né? A gente começa, a primeira coisa que a gente fez nesse período, todo mundo, é começar a cortar tudo que é supérfluo. Pensa bem, a gente ficou só com o essencial. Tudo que não precisava, a gente parou de fazer, né? E aí ficou mais dentro, ficou mais centrípeto, né? Que é essa ideia da centralização, né? De você para fora. Então, assim, na verdade, isso a gente pode tirar essa lição também, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta aí, aproveitando a Luimara e a Nilce, que estão aí, da Consus, né? A pergunta é a seguinte: a pensata número 3, ela é centralização, o tema, o Valdo trouxe junto com as outras da Consciex Livre e falou sobre o conscienciograma, e falou, na verdade, sobre conscienciometria. Como é que vocês podem interpretar isso aí? A hora que eu li, eu vou até ler a pensata para a gente, então, para falar. A centralização, número 3. A consciência intermissivista pode analisar o nível evolutivo exato, atual, de sua consciência, por meio do conscienciograma, não somente a si mesma, mas também na consciência duplista e até o amparador extrafísico da CONEC. Eu não sei a Nilce aí, mas eu vou falar a minha opinião, assim, né? Então, eu acho que, assim, como a gente tem o conscienciograma com toda a abrangência, que ele começa justamente com as 4 primeiras sessões, elas são do holossoma. Então, é o soma, bioenergética, antiemocionalidade e racionalidade. São as primeiras, e depois são mais 6 atributos. Então, eu acho que a hora que o professor Valdo fala que pelo conscienciograma, cada um pode se posicionar do seu nível evolutivo atual, seu nível evolutivo exato, é porque a hora que a gente vai responder é a gente com a gente, não tem você não está mostrando para ninguém, você não tem que apresentar resultados, então você está com um objetivo realista de se conhecer. Então a gente pega o conscienciograma, olha as questões e esse autodesnudamento, esse auto-impacto de você olhar e tem questões que você olha e fala, puxa, não tenho a menor noção do que se trata. Por quê? Porque são perguntas que têm relação com retrovidas, com período intermissivo. Tem uma pergunta que fala lá das suas rememorações do curso intermissivo. No caso, a minha nota ali foi um belo e redondo 0. Mas esse 0 não tem o objetivo de me autodepreciar, mas é assim de me situar. Opa, eu, até o momento, não tive nenhuma rememoração que eu consiga dizer que é do curso intermissivo. Então, e aí a gente começa a mudar o próprio paradigma de avaliação, porque a gente é condicionado pela questão escolar a ter boas notas significa bom desempenho. E o conscienciograma, ele traz para a gente que, assim, você vai se avaliar e se dar notas, mas o objetivo da nota é você se posicionar perante o que você já tem de informação e o que lhe falta de informação. Então, não é um problema no sentido de que a gente tem que ficar bem na fita, não é esse o ponto. E aí eu estava pensando, assim, nesse sentido que a gente se
conhecer melhor, porque o parâmetro do conscienciograma é o serenão. Se é o serenão, é a última etapa antes de ir para a centralização. Então, acho que foi isso que ele sinalizou, sabe, Eduardo? É a última etapa. Se você já tem esse parâmetro todo mapeado através de 2.000 itens do conscienciograma, você já pode saber a quantas anda o seu caminhar dessa autoevolução, né? Então, a princípio, assim, eu não sei o que a Anice pensa a respeito. Eu concordo com o que a Luimara trouxe. Acrescento o seguinte: o conscienciograma, as questões dele, ali é um retrato da consciência das manifestações possíveis dentro, né? Por isso que eu entendo até que ele fala que 2.000 questões é muito pouco. Mas o que se buscou ali é trazer as manifestações mais básicas, assim, que uma consciência pode ter, desde a Concel até o serenão. Tanto que a referência é a escala evolutiva das consciências. E se a gente olhar ali com acuidade e for efetivamente conseguir, esse eu acho que é o ponto mais difícil, de realmente você ter acuidade com relação àquilo que você tem, ter essa sinceridade, tanto que tem uma outra ortopensata que o professor Valdo coloca, depois eu vou encontrar, que assim, a questão mais importante para fazer a conscienciometria é a autenticidade consigo mesma. Então, tendo essa autenticidade e essa compreensão, ela consegue chegar. Agora, da forma que ele coloca, eu acho que é uma provocação, assim, que a consciência intermissivista, ela pode, o nível evolutivo exato, tanto de si mesma como de outra. Eu concordo que pode. Agora, que o intermissivista faz isso é mais complexo, porque vai depender de quais são os atributos que ele está portando, quais são os traços que existem ali. Agora, é a ferramenta que dá, conforme a Luimara disse, para a gente realmente se posicionar e se enxergar. Se trouxer essa autenticidade, você se colocar ali, né, realmente, e tendo uma lucidez maior para o outro também, que também ainda, para si já é difícil. Para o outro, para o duplista que seja, o que você mais conhece ou mais convive, não é fácil também. Mas é uma possibilidade. Eu acho que essa ortopensata, ela mostra muito bem o que é o conscienciograma. O conscienciograma, enquanto esse mapa, né, da evolução, que vai da Concel ao serenão, e dali dá para a gente ver principalmente o que falta, né? O que falta para a gente. Tudo bem? Muito bom. E aí, pessoal? Agora, alguém quer complementar alguma coisa, né? Eu acho que a explicação está bem abrangente para a gente, né? É legal que tem um link, eu vejo pelo menos que essa ortopensata número 3 uma ligação direta com a frase enfática, né? Lá na página, no nomadismo consciencial, né? Diz, quanto mais centrada esteja a consciência no micro-universo íntimo, intraconsciencial, mais descentrada se torna quanto ao macro-universo multidimensional, exterior e onde vive. É engraçado, eu penso que tem uma ligação direta, né, essa ortopensata 3 com essa frase enfática. É verdade, Alex, tem razão, né? Que a pessoa vai mudando o foco, né? Na verdade, ela muda o ponto do qual ela orbita, né? Em vez de você orbitar nas coisas do universo exterior, até no universo intrafísico, você passa a orbitar em torno da consciência. Isso é conscienciocentrologia, né? Então, a gente, nesse momento que você prioriza a consciência, em que todas as suas ações são dentro dessa visão evolutiva da consciência, você está no caminho da centralização da consciência, né?
E esse é o contrário do nomadismo, né? Eu acho que a condição do nomadismo, ele fala o seguinte: o nomadismo consciencial, pelo verbete que ele coloca, lembro de ler esse verbete quando eu estava estudando sobre comunidades extrafísicas, Comunex, né? Que ele fala que o nomadismo, ele na verdade faz a consciência ficar sem um ponto fixo, né? Ela fica mais ou menos solta, né? Isso no espiritismo eles chamavam de espírito errante, né? Quem já leu as obras do Allan Kardec, né? Eles chamavam isso de espírito errante, ou seja, aquele que não tem um domicílio fixo. E dentro do ponto de vista das comunexes, isso é uma condição muito mais avançada do que aquela consciex que tem um domicílio fixo numa comunidade extrafísica. Por mais paradoxal que seja. Pensa bem, no caso do Zéfiro, ele era um nômade consciencial, né? uma consciex errante, vamos dizer assim. Por quê? Ele não tinha um domicílio fixo, ele não ficava ancorado num lugar. Ele ia aonde o trabalho, a demanda assistencial pedia que ele fosse. Então, aquela coisa, né? Ele estava seguindo o fluxo do CMP da atividade. Aonde tem demanda assistencial, ele vai. Então, uma hora ele atuava no Pombal, lá, né, na verdade, assistindo as pessoas e assistindo a nós, né, que estivemos no Pombal. Outra hora ele trabalhava na Comunex da Concha Acústica, outra hora ele ia na Comunex lá dos Jardins da Luz Perpétua, ou seja, o trabalho é que demandava onde que ele estava na hora. Ele não tinha aquela coisa de ser aquele morador interiorota, vamos dizer assim, né, o para-interiorota, né, que só fica localizado ali. Isso é uma condição maior. A Rosângela quer falar. Eu só queria falar nesse aspecto que a gente está, assim, a gente olha o estado da centralização da consciência, né? Aí faz essa conexão que o Alex trouxe agora com a frase enfática, e aí, quando a gente olha no primeiro momento, a consciência que vai estar mais centrada no seu micro-universo íntimo, intraconsciencial. E aí, ela fica mais descentralizada, né, do externo. Aí eu fico pensando o seguinte: como que a interassistência, ou seja, como que o viés da assistência se encaixa nisso? Porque se a gente não amplia essa cognição, é o que faz a pessoa se isolar e pensar que esse focar, essa mega focagem do micro-universo íntimo para se desfocar do externo, ela passe por um isolamento. Então, eu acho bem bacana que o professor Valdo ele trouxe essa nova abordagem, que é para a gente sair desse aspecto que tinha lá do orientalismo em algumas, né, culturas, que eles falavam desse voltar-se para si, mas dando um distanciamento. E aqui a gente volta daí para a informação anterior, que é da utilidade da TENEPS. Então, é isso que eu estava pensando ali, que o hábito de exteriorizar energias pode conduzir o praticante da TENEPS à centralização ou fundamentação do ego, o mais elevado estado de equilíbrio do ser humano que consegue atingir. Mas só que isso vai acontecer a partir de uma doação. Então, isso que eu estava pensando para a gente debater um pouco. Como que você voltar-se para si, entende? Vai levar você para assistência ao outro. Então, eu acho que a gente entender mais esse processo, eu também não tenho essa compreensão, pode ajudar, porque por muito tempo, por milênios, no próprio orientalismo, eles não alcançaram isso ainda. Eles falam da pessoa ir fazer a meditação, ela voltar para si mesma, para ela alcançar o estado. Então, eu acho que isso faz a gente pensar e ampliar esse debate. Eu acho que vale a pena. Ok. Alguém gostaria, pessoal, de comentar aí sobre o que a Luimara falou? Como eu coloquei meu nome para falar, não era bem esse assunto, mas eu acho que está dentro do que eu pensava em falar, porque hoje a sincronia é muito importante a gente observar. Hoje, no círculo mental somático, o assunto tratado foi o perfil mental somático.
e está muito dentro dessa conexão com esse tema nosso hoje aqui. Então, a gente percebe assim, explicitamente o quanto que a equipe extrafísica trabalha no conjunto, na visão do conjunto. Outra coisa que eu achei bastante importante é que, muitas vezes, nós banalizamos o nosso perfil porque a gente não tem uma visão, né, multidimensional. Falta a projetabilidade lúcida, rememorada, né, para que a gente realmente tenha essa visão. Mas hoje, lá no Círculo Mental Somático, ficou muito evidente que cada consciência ela vai trabalhando com seus trafores, buscando os seus trafais, e aí a gente vai realmente descartando os trafares. É tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje nesse debate nosso. De formas que não vale a pena a gente ficar se banalizando em termos de status, de conhecimento, de outros condicionamentos que a SOCIM dá muito valor, e buscar mais, dentro do conscienciograma, esse valor íntimo que cada um deve possuir. É isso. Ok, Tereza, obrigado. Eu vejo assim que é muito sério o que a Tereza falou, né, de buscar entrar no seu processo de conhecer a sua intraconsciencialidade, quem você é, porque nós somos únicos, não tem ninguém, né, igual no planeta Terra, no intrafísico, no extrafísico, né, então eu vejo que, até do que a Loimara trouxe, né, essa atender, né, fazer assistência, que a gente cada vez mais entende aí que esse processo evolutivo grupal, né, quanto mais um está saudável, isso vai impactando o entorno. Então, eu entendo que esse processo de centralizar é quanto mais você vai ficando coerente com a sua consciencialidade e saudável. Então, o sair para fora, né, Loimara, que você trouxe, né, nesse processo, você não se confunde, não se mistura mais, porque está tão consolidado a tua intraconsciencialidade, de trafores, valores, como você funciona, que você vai ampliando o teu entendimento e domínio do processo. Então, você vai para fora, mas você já volta para dentro com aqueles aprendizados. E eu entendo que até numa etapa aí da escala evolutiva, acho que, né, o tenepsista começa a vislumbrar isso, talvez o desperto, porque ele já não se perturba tanto, né, entendendo que tem vários níveis de desperto, é que a gente consegue ir caminhando para essa centralização, né, porque não se confunde, não se mistura mais com o de fora, então você vai, faz, interage, mas você está burilando você, contribuindo, né, com o que você tem de melhor. Então, o conscienciograma, né, Tereza, eu vejo que é uma das ferramentas aí muito sérias de você saber quem você é. Aí você vai analisando até naquele gráfico onde estão os pontos que você precisa investir para você se equilibrar, se centralizar cada vez mais, para poder ampliar. É um paradoxo, né? Você vai entrar, mas você vai ampliar. Eu fiz o conscienciograma 2 vezes. Da primeira vez, eu tive uma boa nota, porque eu relacionei, fiz conexão com a SOCIM. Aí a minha nota ficou melhor. Mas depois eu verifiquei que não era isso. Aí voltei para relacionar, fazer a minha nota de acordo com o meu ambiente, a situação mais íntima em que eu estou sobrevivendo. E aí a nota foi lá embaixo. E aí é que a gente vê a necessidade das recins necessárias aonde a gente está atuando, porque não é por acaso, não é nenhuma punição, é um processo evolutivo de todos nós, né? Então foi muito bacana isso para mim. Eu gostaria de comentar que eu acho que esse depoimento da Tereza é aquilo que a gente olha e fala assim, nossa, é quando a pessoa realmente fala, é legítimo, porque você se avalia e aí faz uma reperspectivação, algumas reciclagens, mudança do próprio parâmetro de comparação, né, do modelo,
E aí, o que é mais bacana é perguntar assim, como é que foi para você o resultado final de ter baixado a nota? Aí você fala assim, a pessoa vai ficar intranquila, vai ficar incomodada com isso? Como é que foi, Tereza? Foi muito bom, porque é isso que está me ajudando a ficar e permanecer dentro do grupo de estudo. Porque um certo momento da vida, eu fui para morar numa Cognópolis, achando que eu já estava pronta. E daí eu tive necessidade de voltar, porque a necessidade era íntima, era pessoal, né? Era grupo familiar mesmo. E ao voltar, a minha intenção era de fazer o que tinha que fazer, voltar para lá em 6 meses. Tem 13 anos que eu estou aqui. E cada vez mais com consciência de que aonde você está é aquilo onde está sendo o maior laboratório para a sua Recim. Porque eu não deixo de estar colaborando com os outros, mas o principal Recim é a minha. E aí é que eu estou ganhando com isso. Agora a gente pode estar pensando o seguinte, né? Trazendo para o tema. Como é que a nossa evolução vai caminhar? O quanto vai precisar ter de amadurecimento consciencial para poder ter esse deslinde das demais consciências. Porque por mais que o serenão tenha afetividade com muitas consciências e princípios conscienciais, né? Seja pré-humano, seja plantas, enfim, por mais que tenha uma conexão e afeição, tem também o desprendimento, porque senão a consciência não consegue ir para esse patamar de centralização. Ela vai ficar attached, ainda vai estar, entendeu? Com o grupo, ou com alguma consciência, ou enfim. Então, acho que é bacana a gente ver que, por mais que a gente tenha essa condição intrafísica, né? Aí a Clau tá aí, ó, olha só quem tá aí. Como é que a gente faz esse desprendimento? Se a gente não consegue agora desprender de algumas coisas, e aí eu acho que o verbete da minimalização, né? Minimalização lá, o minimalismo, enfim, como é que a gente pensa que vai fazer isso com consciências? Se às vezes a gente está segurando objetos que a gente não quer doar ou não quer largar, isso aqui é da minha infância, aí isso aqui é do meu filho, era quando ele era bebê, e por aí afora, né? Então, eu acho que a gente começa a ver o lugar que a gente está aqui agora, vale a pena pensar. O grupo que eu estou aqui, esse momento, ele é onde eu posso estar com maior rendimento evolutivo para mim e para os outros. Isso. Tá? Eu acho que tem uma coisa assim que é bem legal a gente pensar, Luimara, nessa coisa do minimalismo, né? Porque minimalismo é uma palavra hoje bastante em voga e está bem moderno, né? Todo mundo, eu quero viver de forma minimalista, hoje a decoração é minimalista, vamos viver com menos, vamos fazer isso com menos, né? Tudo bem, mas é onde, assim, eu acho que nós, enquanto ainda consciências em evolução, no patamar terra, a gente ainda vai levar bastante tempo para chegar nesse nível de centralização de consciência, porque esse despojamento que você está dizendo, ele ainda tem que passar pela fase mais grossa, que é o desapego mesmo, para a gente chegar nesse nível de desprendimento, para começar a centrar na consciência. Então, eu acho que a gente passa por uma série de recins, a gente tem grande dificuldade ainda de lidar com esse minimalismo consciencial, quer dizer, desses desapegos todos, que ainda é a parte grossa mesmo da consciência, né? Então, a gente tem um caminho bastante longo ainda para estar trabalhando nessa linha, né? Daí a importância que eu acho mesmo do conscienciograma, por conta de ir dando esses parâmetros, o quanto que eu caminhei, tanto em recins, porque o que acontece? Você nunca sabe exatamente quando entrou a recim,
né? Porque você vai trabalhando e de repente você se percebe, poxa, eu consegui mudar esse tipo de pensamento, eu mudei em relação a isso. Mas ele não é uma coisa que te sinaliza assim, legal, ó, ontem eu estava assim, hoje eu estou ao contrário, né? Isso muda, né? A gente só se percebe, a Grace uma vez falou assim para mim, vê se você consegue anotar quando é que foi que você, como que você fez essa virada? E a gente não consegue, a gente só se percebe diferente, de forma diferente. Então, assim, quando eu olho assim, em termos de conscienciologia, dos amigos que a gente tem, dos conscienciólogos todos, então, assim, eu ainda entendo que a gente tem um longo caminhar, não que a gente não possa desfrutar de ideias como essas bastante de ponta, mas isso eu acho que é bem assim um alerta de quanto que a gente ainda tem de caminho pela frente, né? No sentido de a gente ir deixando essa rouparia mais grossa, né? Os patos pensenes, o eu comigo mesma, e as recins mesmo que a gente tem que fazer. E aí eu acho que o que é legal em termos do conscienciograma ele dá esse parâmetro para a gente, da gente se auto-perceber de tempos em tempos, aonde foi que entraram os recins, o que a gente mudou em relação a tudo isso. Tá? Estou chegando hoje, então, assim, embora eu conheça a maioria de vocês. Tá bom? Eu só queria aproveitar a conversa da Claudete, que no verbete, esse que está ali da mega centralização da consciência, na questionologia, me chamou a atenção quando pergunta quais reciclagens pró-centralizadoras podem ser feitas desde agora. Então, acho que isso é para cada um de nós, né? Porque realmente tem muita lógica o que você está falando, Claudete, nesse momento. Não, tá certo, tá correto, é isso mesmo. E o legal do grupo é estar sempre pontuando isso, porque ninguém evolui sozinho, entendeu? Então, essa coisa de você centralizar em você mesmo, a gente tem que olhar isso bem grande, né? Porque a gente tem que chegar num nível de refinamento consciencial tão evoluído, que eu não sei se a gente ainda consegue fazer essa vida, mas assim, porque a gente ainda tem tudo isso pela frente, então a gente tem que olhar bem, né? Eu acho que você está correta no que você colocou. Só uma coisa, o Valdo, ele diferencia bem, inclusive nas pensatas do léxico, a centralização da consciência da centralização no ego da pessoa, né? Que é isso que a Claudete está falando, né? Então, assim, a centralização da pessoa que quer ter o controle de tudo nas suas mãos, esse é totalmente patológico, né? Então, a centralização da consciência é o contrário, é quando a pessoa abre mão. Então, para você centralizar a consciência no mental soma, você tem que abrir mão de uma série de coisas, a começar dos bagulhos que a gente está falando, né? Apego, bagulho, você tem que abrir mão das próprias emoções mais grosseiras, você tem que abrir mão de querer, de achar que você é o centro do universo. Então, olha só que paradoxo. Para você centralizar a consciência, você tem que deixar de achar que você é o centro, que a sua consciência é o centro de tudo, né? Mas a conscienciologia é assim, quanto mais você avança nos estudos, mais paradoxos aparecem. Isso é muito natural. Isso significa não que você está encontrando inconsistências, significa que você está chegando no limiar sua capacidade de entender as coisas. Aí você começa a ver paradoxos. Aí você começa a estudar mais, você aumenta o seu discernimento e os paradoxos eles se juntam, né? Na verdade, eles ficam claros para você. E toda essa parte de centralização, de serenologia, de evoluciologia, é cheia de paradoxos para a gente. Mas quando a gente começa a estudar, esses paradoxos eles começam a se resolver. E a gente vê que dá muito bem para você centralizar a consciência e descentralizar o seu egão. Né? Sim, é bem interessante isso. Eu queria é um paradoxo. É um paradoxo, é verdade. Trazer um complemento desse paradoxo, porque, assim, na verdade, é uma libertação, né? A gente abre mão de pato pensene, bagulho, mas é uma libertação. E, ao mesmo tempo, né, o entendimento que quanto mais você está preenchido, né, de cognições saudáveis, positivas, a gente deve vivenciar isso, cada um nível, mas você vai distribuindo, parece que você abre mão, mas é uma libertação, né, de pato pensando de tanta coisa que é desnecessária, mas você se sente preenchido por dentro. É os paradoxos, né? Você se sente bem, tão bem que você quer distribuir aquilo que você já conquistou.
Então, eu fico pensando que são percentuais que cada um deve vivenciar na sua distribuição, né, isso no voluntariado, família, enfim, nas suas relações, e a gente conseguindo expandir para um nível, né, que eu pelo menos não tenho esse entendimento, assim, como seria de uma consciência mais avançada, mas se a gente se sente bem em momentos que a gente vai doar algo para alguém, então deve ser algo, assim, de uma plenitude, a consciência mais evoluída, né, ela está bem autocentrada cosmoeticamente, que é diferente achei legal essa diferenciação da descentralização do ego, né, ela não está conectada, e isso não quer dizer que ela não está atendida, né, essa é a ideia que eu quero dizer, ela está atendida e está doando, é um percorrer aí que a gente tem para fazer. Agora você vê essa questão de você abrir mão, né? Quanto mais você abre mão daquilo que não é mais prioritário, mais leve você fica. Você tem toda a razão no que você falou. Então, na verdade, a leveza da consciência é você abrir mão daquilo que não é mais prioritário para a sua evolução. E quanta coisa que a gente ainda guarda, né? Igual aqueles mendigos que vão na rua carregando aquelas coisas todo papelão, tudo usado, né? São os acumuladores também de casa, né? Nós somos acumuladores aí. Então, chega a hora em que você tem que fazer a centralização e o pré-estágio da centralização é o minimalismo evolutivo, ou seja, você começa a deixar de lado tudo aquilo que não interessa mais. O que não quer dizer que não seja bom para outras pessoas, né? Mas para você já não é mais. Então, qual é a diferença, por exemplo, entre uma muleta e uma técnica conscienciológica? Basicamente, você. A diferença é você. Porque o mesmo procedimento pode ser uma muleta para uma pessoa, mas pode ser uma técnica importantíssima para outra. Então, tem coisas que a gente ainda usa na conscienciologia que já passaram para a categoria de muletas. Já pensou nisso? Quais são o que era técnica antigamente que hoje em dia a gente não precisa mais e continua usando em vez de ir direto ao ponto? Isso é centralização, isso é minimalismo. Então, todo mundo tem isso, né? Que é natural. Isso aí é natural. A gente, por exemplo, a gente demora para perceber as coisas que acontecem com a gente. É o que a Clô falou. Às vezes a gente nem percebe a reciclagem que acontece. Então, a gente tem que ver e sempre fazer esse balanço, né? Esse inventário de o que eu já posso descartar. A ideia da centralização e do minimalismo tem uma analogia bem interessante com aquela questão do foguete, né? Que o foguete sai daqui da Terra pesadão, né? E ele precisa daqueles estágios todos. À medida que você vai avançando, você vai jogando fora os estágios que já usou, né? Então, a primeira coisa que você descarta é aquele tanque de combustível gigante que você já usou, já não interessa mais, porque você já passou daquela fase lá da gravidade, e você descarta ele. Quando você descarta os estágios, você vai ficando mais com o ápice lá do foguete, que na verdade é o mental cell, o paracérebro do foguete, né? E você vai descartando os estágios que já são obsoletos. E aí, nesse ponto, você fica mais leve, fica só com o núcleo, que é o que interessa para a evolução. Só para abrir, então, só um pouquinho, Rosângela, que tem mais gente na fila. Ah, tá bom. Isso, vamos seguir a fila lá. A Thalissa. Mas tem isso, a Thalissa Nilson. Oi, eu ia comentar o que a Luimara falou, mas eu esqueci, então eu vou comentar outra coisa. Então, talvez mude um pouco do assunto, mas ainda está dentro. É que eu fiquei pensando um pouco no processo de desenvolvimento humano, do processo da individuação, né? Principalmente do adolescente ali, que está se construindo enquanto adulto, que vai tendo maior individualidade com relação ao grupo karma, principalmente a família, né? Então, eu vejo que nesse processo a pessoa aos poucos, né, vai conhecendo e reconhecendo mais sobre a intraconsciencialidade dela, o que faz com que ela consiga se diferenciar do grupo. O que é dela, o que realmente é genética, é paragenética, e aí isso vai também ajudando nesse processo de centralização. E eu acho que quando a pessoa consegue saber mais sobre ela, saber naquilo que ela erra, naquilo que ela ainda, né, escorrega na banana, né, faz coisa muito errada, quando ela vê essas dificuldades que ela tem, fica mais fácil dela ajudar as outras pessoas também, né, não vai com aquela arrogância toda, tipo, nossa, como assim você ainda não reciclou esse traço, né, e então a gente começa a respeitar o limite dos outros. Porque, assim, eu tive uma experiência, né, que depois que a gente muda para Foz e volta para casa, em viagem, não sei se alguém já passou por isso, mas
às vezes pode ter um certo atrito, porque as pessoas às vezes estão um pouco diferentes, a gente muda um pouco também, e às vezes a gente pode querer, nossa, mas fulano podia estar bem melhor, né? Podia estar fazendo tal coisa, podia estar estudando, estar reciclando aquele traço ali da pessoa, mas o que a pessoa realmente quer? Né? Então, assim, eu vejo que é um equilíbrio, assim, é muito difícil, porque ao mesmo tempo então eu vou me estagnar no meu processo evolutivo, porque eu tenho que ficar aqui ajudando o Grupo Karma, e aí qual que é o equilíbrio? Não, então eu vou fazer minhas coisas, vou ir me reciclando, melhorando, mas ao mesmo tempo também estou disponível para assistência, que também não é de forma alguma virar as costas para as pessoas, né? Mas é muito delicado. Às vezes dá vontade de, não, vamos lá, vou te ajudar, pegar na mão, só que a pessoa não quer. E a gente tem que respeitar esse limite, sabe? Não sei se faz sentido, pode falar. Thalissa, o nome disso é infiltração cosmoética, né? A gente se melhora, a gente vai evoluir, e depois a gente volta, não na condição daquela pessoa gloriosa que conseguiu o troféu e vai ganhar os louros, não. Você volta por baixo, na condição de infiltrado. E realmente é muito difícil para todos nós, né? Todo mundo passa por isso, assim. Quando vai para a família consciencial e volta para a família nuclear. Eu fico pensando também como é que é a relação, então, dos serenões com a gente, né? Você vê, nossa, a Thalissa já tipo podia assim, estar fazendo tal coisa, não. Então, peraí, precisa ir com calma. Então, eu acho que... Só que ele também não pode parar o processo dele. Então, exige esse centramento também nas questões que diz respeito a ele, né? Mas era isso, não sei se faz sentido. Faz muito sentido, viu, Thalissa? É isso aí. Eu pensei, Thalissa... Faz todo sentido. Eu pensei, como é que ele volta para o grupo no anonimato? Por quê? Porque o nível do gap que foi sendo constituído é tamanho que o nível de bem-estar e assim, harmonia que o serenão já consegue se manter diante das nossas ainda certas dificuldades, certos conflitos, certos autoconflitos, porque não é externo, é uma coisa que está dentro da gente, né? Esse sistema de comparação tem um nível de competição maior, mas um nível de comparação que é uma coisa tão íncita. Eu olho aqui, eu olho assim, não, mas o cabelo está assim, agora na imagem está todo mundo aqui, então a gente está, entende? Até uma coisa simples. O quanto isso me coloca, eu comigo mesma, tranquila, ou o quanto isso me demove. Então, o serenão, acho que o bem-estar que ele já tem é tamanho com a condição que ele alcançou. Não quer dizer que seja uma condição maravilhosa, mas quer dizer que ele já não briga, já não tem conflito com isso. E aí, o ficar perto da gente ia fazer pelo que a gente tem de informação, né, do professor Valdo e do capítulo do Projeções da Consciência, só o fato de estar na psicosfera da monja fez com que reverberasse tantas coisas da intraconsciencialidade do professor Valdo que ele mesmo não suportou. Então, eu acho que aí a gente começa a falar assim, puxa vida, que raios de anonimato é esse, né? Então, que tipo de convivialidade que aí a Thalissa está trazendo, que a gente vai precisar ter com a nossa família, o nosso grupo Karma, e ao mesmo tempo que é o que ela trouxe, do respeito, você não se omite, mas também você não se prende. Então, acho que é bem bacana isso aí que a Thalissa falou. Agora, você vê, Luimar, em cima disso que a Thalissa falou também, a gente às vezes acha que o anonimato do serenão é uma coisa muito distante, que é mateológico, mas a gente já sabe muito bem o que é isso, né? A gente utiliza esse princípio muitas vezes no nosso convívio com as pessoas. Nem sempre você mostra aquilo que você é, porque nem sempre é assistencial ser assim, né? Então, quando você volta realmente para a família, pode ser a família, pode ser para um grupo que você tinha quando era menor, né? Grupo de colegas e tal, você não vai lá se apresentar, por exemplo, do jeito que você é aqui na Conscienciologia. Você vai ouvir as pessoas, você vai falar menos, né? Você vai ver o que você pode ajudar mais, em vez de ficar se mostrando, se é que você pode se mostrar. Então, isso aí, a gente já sabe muito bem o que é o anonimato. Esses assuntos, inclusive a centralização da consciência, eles não são tão distantes quanto a gente pensa. Eles são, assim, claro, a centralização da consciência, o anonimato do serenão, é claro que está distante, mas a gente já entende o princípio que está por trás
dessas atitudes evolutivas. E é isso que é legal a gente ver. E olha só, isso é megacons. Você está acessando aquilo de mais avançado que você tem na sua manifestação e aplicando isso no momento agora, no aqui e agora, do seu nível evolutivo, qualquer um que seja, não interessa. Então, isso é megacons para a gente. Cada um tem os seus megacons. O megacons do Serenão é uma coisa, né? Do Evoluciolo. O meu é outra coisa de pobre. Mas cada um aplica aquilo que pode, né? Nilce, você queria falar, Nilce? Sim, eu queria voltar um pouquinho nessa questão, né? Que até que você estava falando aí. A centralização da consciência, então, o ápice dela está muito distante da gente, mas a cada momento que a gente está caminhando 1 milímetro, um décimo de milímetro que seja na evolução, a gente está caminhando em relação, né, indo para essa direção. E daí eu queria chamar a atenção para, voltando lá nas ortopensatas, então, na Ortopensata 2, que fala muito do processo, e me interessa mais, né? Eu acho, e aí eu gostaria de discutir isso com vocês, mais a questão, né, da gente, no nosso momento, entender o processo para a gente caminhar mais rápido, para a gente ir mais rápido. Daí nós já discutimos a questão do conscienciograma. Conscienciograma, sem dúvida, né, ferramenta muito útil, instrumento para autolocalização. Então, para a gente se localizar, onde é que nós estamos e daí enxergar o que a gente precisa, para onde que a gente vai. Sem isso, você é um cego, não sai atirando. Então, é muito importante nisso, e, inclusive, a estrutura do conscienciograma, né, com os 4 veículos de manifestação, enquanto macroatributos, mais os 6 macroatributos ali da estrutura intrapsíquica da consciência, do ego. Então, me parece muito inteligente por ali ver o que falta e tal. Mas ainda é só se autolocalizar. Daí, como que é essa caminhada? Aí que eu quero chegar na Ortopensata 2, em que ele fala, né, do domínio desse progresso, do domínio dos órgãos do corpo humano, da macrossoma, do psicossoma, da psicomotricidade, dos instintos, das habilidades manuais, enfim, ele vai falando as habilidades bioenergéticas e tal, todo um processo aí da caminhada, né, que vai se fazendo. Agora, o que me chama mais a atenção é quando ele fala, lá no início da Ortopensata, o estado da centralização da consciência alcançado através dos milênios, multividas, intrafísicas e períodos intermissivos a partir do holossoma. Então, o soma, o psicossoma, o mentalsoma, nesta ordem, por meio do energossoma. Esse por meio do energossoma é que, assim, me chamou a atenção. E penso que vale a pena a gente refletir a importância desse veículo aqui, nessa vida intrafísica, para a aplicação de todas essas técnicas que vai ajudar a gente a evoluir, que nós vamos fazendo essa caminhada das superações. Vocês acham disso? Eu acho interessante nisso, seu comentário, porque você vê o holossoma é um assunto que a gente fala tanto, né? Na verdade, desde do CIP lá, quem fez CIP, né? Fala em holossoma, apresenta os corpos lá no slide, muito bonitinho, e todo mundo compra essa ideia muito facilmente, né? Eu acho que é muito fácil isso aí. Então, assim, é claro que o holossoma é uma divisão didática de como funciona essa, né, a manifestação da consciência, claro, né? Então, assim, existe uma gradação muito importante dentro da manifestação da consciência, que passa por esses estágios do holossoma, mas, na verdade, existe aí uma composição entre os elementos, né? Você não pode dizer que você se manifesta de um veículo somente, você se manifesta daquele e dos que tem acima. Então, você está sempre holossomaticamente se manifestando. E o que é o energossoma?
O energossoma é um cara que é meio à parte, assim, que você fala assim, o energossoma ele não é um veículo de manifestação da consciência, mas ele está aqui porque a gente compõe, então assim, e todo mundo aceita também isso, né? Mas o que é o energossoma, se não aquela, vamos dizer assim, a expressão da sua vontade sobre os veículos da manifestação? É aquilo que age, né? Outra coisa, Nils, pensa bem assim, você deve concordar comigo. Existe um energossoma no psicossoma também? Existe chakras no psicossoma? Então, tem um holochakra lá. Cadê esse holochakra lá na teoria do holossoma? Né? Então, assim, o que eu estou só falando isso é para a gente ver que existe uma explicação didática sobre a manifestação da consciência e existe, talvez, uma explicação real, né? Que, assim, vamos dizer, o que acontece de fato é muito mais complexo do que parece nesses nossos diagramas. Então, se você fala que por meio do energossoma, eu digo assim, por meio das energias de todos os níveis que você pode imaginar. Não é só o energossoma né, físico, vamos dizer assim, mais denso, é tudo. Inclusive, são as energias do mental soma, que a gente não sabe o que é isso, mas tem também, ele se manifesta, ele atua, né? É a mola mestra, né? É por aí que a consciência vai caminhando. Agora, se falou do energossoma, do psicossoma, já me chamou muita atenção isso. A gente ainda conhece muito pouco sobre parafisiologia. É, isso aí, parafisiologia. Tem assim, muito pouco aí no Projeciologia sobre isso, parafisiologia do psicossoma, do mental soma, mas é ainda assim, muito incipiente. Precisamos conhecer mais disso. Isso aí. Uma coisa que eu estava pensando, né, quando a Nilce falou por meio do energossoma, né, essa energia que vai conectando, mas eu fiquei os demais veículos, mas o soma, o psicossoma, mental soma, são energias que elas estão materializadas, e a gente precisa dessa densidade para poder aprender muitas coisas. Então, aqui no intrafísico, o corpo físico, se você não cuidar dele, sei lá, se sofrer um acidente, isso te traz um impacto, né? Enfim, se você não cuidar do corpo físico, a consciência está mostrando que tem alguma coisa que ela precisa se organizar, né? Ortopensemizar para poder organizar esses corpos energéticos mais densos. E daí, outro item que eu fui pensando, né, esse aprendizado aí, tentando, né, a gente aprofundar um pouco mais nessa parafisiologia do corpo físico, que tem muito para entender ainda, que a ciência convencional, né, a médica, está buscando entender. Aí a gente entende que tem algo a mais, porque é energia densificada. O psicossoma também tem uma energia densificada, tanto que no caminho da evolução, vai chegando num nível de alta imperturbabilidade que depois se pode descartar, né? Que daí pode ser, a gente considerar lá que é uma muleta, né? O corpo físico é uma muleta, o psicossoma é uma muleta, e você ficar só no mental. Então, se faz necessário o entendimento dos veículos e usar eles da maneira mais inteligente. Então, esse item da centralização, eu estou refletindo muito, até esse ponto aqui, dessa ortopensata do Valdo, eu estou detalhando, por isso que me chama bastante atenção, porque eu estou detalhando até onde eu consegui entender. Então, resumindo, assim, cada veículo tem a sua importância, a gente não pode, né, deixar ela de lado, né? Eu escuto muito essa questão, vamos usar o mental soma, mas enquanto não cuidar bem do corpo físico, energia, psicossoma, todos os veículos têm um significado, uma importância muito grande para essa consciência poder estar caminhando aí nessa centralização, nessa evolução. Então, ok, Rosângela, só queria pontuar, né? Você sabe que a minha função aqui é puxar para o Megacons, né? Essa é a minha função antipática, às vezes, né? Mas, assim, vou puxar, então. É verdade, todo holossoma é muito importante, e outra coisa, no momento atual, o soma é mais importante que os outros veículos para a gente. O intrafísico tem prioridade 0 para a gente aqui na vida física, isso é certo. Porém, a pergunta é, quem manda no seu holossoma? É o mental soma?
se é o mental soma, ele é que vai dizer, não, nesse momento é muito importante eu cuidar da saúde. Vou deixar até a conscienciologia para depois. Isso acontece. O próprio professor Valdo, ele indicava isso para muita gente, né? Mas, não vem agora não. Vai fazer seu pé de meia, vai cuidar da saúde, vai cuidar dos filhos, né? Todo mundo já ouviu isso, né? Vai cuidar dos filhos, depois você vem. Então, assim, tem um momento certo. Agora, quem dá esse discernimento de qual é o momento certo e qual é a sua prioridade é o mental soma. Não pode ser o psicossoma, por exemplo. Não. Senão a pessoa fala assim, ok, mas no momento eu não estou muito afim, né? Eu sei que eu devo, mas não estou afim. Então, aí isso é colocar o psicossoma no leme do comando do seu navio. Não pode. Aí a gente não pode. Então, assim... Você entendeu o que eu falei, né? Sim, não, talvez eu não tenha, né, que eu falei várias coisas, eu não tenha expressado. Eu sei que você não falou isso. Eu só aproveitei o que você falou para puxar. É o mental soma que puxa. Mas os demais veículos, eles são significativos, a gente precisa atender todos eles, cada um na sua necessidade, e o mental soma que vai poder ajudar a gente a fazer isso, né? De atender os demais veículos, sem negligenciar nenhum deles. Perfeito. Acho que a Clô queria falar, né, Clô? Só comentar rapidinho sobre Thalissa, esse assunto. Pode comentar, Thalissa, bem rápido, pode falar. Mas eu fico pensando muito sobre a pensenologia, sabe? Porque o Eduardo falou, né, sobre o holossoma e tudo mais, mas eu fico pensando na Consciex que descartou o energossoma. Então, ela está com o psicossoma e com o mental soma, mas, de qualquer forma, os pensenes dela que vão dar ali o tom da manifestação, né? Então... é o holossoma, e a manifestação é energética no plano extrafísico. É totalmente energética ali. Só que é uma energia diferente da energia do holochakra, do corpo físico, né? Mas não deixa de ser também vamos dizer assim, vamos falar, né? A gente está aqui falando de megacons, a gente tem liberdade para falar coisas que até às vezes fogem um pouco do que a gente costuma dizer. Mas, por exemplo, a questão do paracérebro, o paracérebro começou sendo o paracérebro do psicossoma, né? A gente já comentou isso aqui. E aí depois o professor Valdo, quando falava de paracérebro, ele estava querendo dizer o paracérebro do mental soma, que é uma coisa que não existia, porque o mental soma não tinha mais nada, o mental soma era, né, o último veículo ali. Então, mas aí isso alargou. Outra coisa, existe um energossoma do corpo físico, existe um energossoma do psicossoma, existe um energossoma do mental soma. É claro, né? Eu estou falando aqui para a gente, né? Que a gente está estudando, mas didaticamente, essa divisão de 4 veículos é muito boa. Mas a gente deve saber que é claro que existe ali, por exemplo, os chakras do psicossoma, eles formam um holochakra do psicossoma, que é uma coisa interessante para a gente estudar. Né? Então, você tem toda a razão, Thalissa. Isso aí tudo a gente tem que expandir um pouco. Além da explicação didática, a gente tem que entender o negócio no cerne, na estrutura de como funciona essa parafisiologia. E esse assunto realmente é bem difícil. A Nilce tem toda a razão. Parafisiologia talvez seja um dos assuntos mais difíceis de todos. E o mais legal disso tudo, falar. Você sabe então, mas o mais legal disso tudo é que tudo funciona ao mesmo tempo. Concorda? Tudo ao mesmo tempo. Todos eles estão funcionando ao mesmo tempo. Né? Quem divide é a gente, né, Clô? Quem faz a divisão somos nós, né? Ninguém falou que tem essa divisão aí. Não tem etiqueta. Olha, meu psicossoma, olha, meu mental soma. Não, tá tudo aí funcionando ao mesmo tempo, né? Mas eu queria voltar um pouco atrás e falar com a Thalissa. Porque, assim, ela é bastante jovem, pelo que eu estou vendo. Então, Thalissa, eu estou há mais de 20 anos em Conscienciologia. E quando eu comecei, eu senti essas mesmas dificuldades que você pontuou. Por conta de que, por exemplo, passa a ser um parâmetro de você se auto-perceber de quanto você está mudando. Porque quando você fica, como que nem você ficou aqui em Foz, disse que depois você voltou para a família, realmente isso faz total diferença, porque aí você consegue avaliar o quanto você aprendeu e o quanto que as pessoas ainda estão no mesmo patamar. Então, é legal quando você consegue olhar isso com um olhar assistencial, porque você consegue se colocar numa posição de uma consciência que sabe um pouco mais em termos de evolução e consegue olhar para o outro com carinho e conseguir, ao mesmo tempo, descartar, fazer os desapegos
pessoais. Por exemplo, eu tinha um grupo, eu frequentava o Clube Pinheiros, por exemplo, lá em São Paulo. Então, eu tinha um grupo que eu cruzava sempre, a gente ia jantar fora e tal. E eu comecei, aí eu ia para lá, e quando eu chegava lá, não aqui, mas quando eu fui para Aracê, que eu fiquei 5 anos morando lá dentro do campus, eu chegava em São Paulo, o povo olhava assim para mim e parecia que eu era um ET, minha filha. Porque falava assim, nossa, Clô, não, você está muito diferente. Não, esse teu papo, cara, não dá mais para conversar com você, teu papo é muito cabeça. Você está entendendo? Até as pessoas, elas começam a ter um processo de te estranhar. E é a hora que você tem que começar a descartar, de quem que você tem que abrir mão? Daquele grupo meu que era do clube, eu não tinha intimidade suficiente naquele momento para continuar, então vou descartando, porque aquilo não dá para eu carregar nas minhas costas assistencial naquele momento, mas dá para eu carregar um pouco a família, você entendeu? Então a gente vai criando esses parâmetros, e aí, e uma outra coisa é a hora que você se percebe, não, eu fiz recém, eu estou conseguindo ver de forma diferente, eu mudei. Então, é nesse instante que você se percebe, mudei de fato, olha, eu fiz recém disso, e o povo ainda está lá. Eu não sei se eu consegui te ajudar um pouco naquilo que você colocou. Sim, faz todo sentido. E eu acho que o mais delicado, para mim, a especialidade da assistenciologia é a mais difícil da conscienciologia, porque é você fazer essa assistência com base no parâmetro do outro. Não é aquilo que eu identifico, claro, que é o melhor para mim, que eu quero para o outro, não. Claro, não, porque senão é ego, você entendeu? É a coisa de olhar para o outro e ver o que ele precisa naquele momento. E aí, a hora que você se despoja, e o mais legal disso é que na hora que você olha e faz essa assistência, você é assistido também, porque o teu universo aumenta e você acaba ganhando mais cons, entendeu? Então, é bem bacana, porque é o inter, né? É lá e cá. O Jorge, não sei se ele queria comentar, que ele tinha levantado a mão. Fica à vontade aí, Jorge. Eu queria pegar um gancho nessa fala do Eduardo aí, que mexeu muito comigo aqui, porque primeiro eu vou fazer uma introduçãozinha rápida, Eduardo. Eu fiz um verbete de soma lúcida, e na época eu ia falar da primeira e da segunda de soma, com todo o paradigma consciencial, com todo o conhecimento. E, na época, o Valdo dava a aprovação dele. E aí o Valdo pegou e pediu para o pessoal da Enciclosapis para que eu não falasse da segunda de soma, só da primeira. Aí eu fiquei curioso, falei, mas por quê? Está tudo aqui dentro, tem alguma coisa errada? Aí o pessoal não sabia da Enciclosapis. Não, ele só disse que é para falar da primeira. Aí eu falei para a Rose, na época, Rose, você não está curiosa? Porque não tem nada aqui, eles conferindo. Vamos lá conversar com o Valdo. Aí o Valdo terminou a tertúlia, a gente já foi direto para o assunto, ele pegou e falou, não, fala só da primeira de soma. Eu falei, mas por que, professor? Tem alguma coisa errada aqui? Ele falou, não é hora para falar da segunda de soma. Eu falei, mas por quê? E forçamos a barra um pouco para entender. Aí ele ficou meio assim e pegou e falou o seguinte, ó, nem sempre quem passa pela segunda de soma descarta totalmente o holochakra. E virou as costas e foi embora. Aí eu olhei para a Rose olhou para mim, como assim? Porque a teoria fala que para ter a segunda de soma, exige o descarte total do holochakra. E ali deu a entender que existem casos e casos. Se a gente pegar, por exemplo, é lógico que é um filme baseado no livro Nosso Lar, a gente vê que algumas pessoas que estavam lá no Comunex não estavam totalmente descartadas do holochakra. Muitas pessoas ainda pegadas à vida aqui. E eu lembro de uma paracirurgia, o Eduardo também ia lá, eu fui muito na paracirurgia, uma vez o professor Hernandes Leite disse que tinha chegado uma consciência ali para ser assistida, que ela já tinha feito a segunda de soma, e aí deu problema lá e eles trouxeram ela de volta para fazer assistência. Aí, por que eu estou falando tudo isso, Eduardo? Porque tem muito a ver com o que você está falando. E aí eu comecei a ter vários insights em cima disso, questão de Verpon, alguma coisa, tem a ver com o tema, da questão de o que é o holochakra, que liga o soma com o psicossoma. Quando a gente está projetado, ele estica e vira o cordão de prata. Aí eu fiquei pensando comigo, será que não existe um corpo que junta o psicossoma com o mental soma, que é o chamado cordão de ouro? Ele não é fisicamente, talvez, igual o energossoma, o nergochakra, o holochakra. Ele não é, ele deve ter um outro padrão, mais sutil.
Que eu acho que aí, o Eduardo, uma coisa minha, não sei se pode ser que vocês concordem ou não, por ele ser mais sutil, que aí tem essa dificuldade de recuperar os cons e da gente acessar paracérebro, essas coisas todas, que vai acontecendo com o refino evolutivo da pessoa, quando ela vai segurando mais o psicossoma, as questões das emoções, as questões dela ir descartando os apegos, essa coisa toda, eu tenho uma ideia que ela vai começando a fluir mais pelo cordão de prata, que eu suponho que deva ser mais um corpo, que aí nós temos muitas vertentes que o professor Valdo não pôde apresentar. Ele falou até a questão da transafetividade, que ele levou 20 anos para trazer para nós, porque a massa crítica não ia entender. E aí, quando a gente perguntou, agora me lembrei, quando a gente perguntou por que ele não falou isso antes do Energossoma, ele falou não dava para falar, era o que tinha para hoje, era para dizer assim, descartou, passou pela segunda dessoma. Ia gerar muita polêmica se ele fosse explicar, olha, nesse caso, naquele caso. Era melhor dizer assim, olha, segunda dessoma, descarta o chakra. Eu estou querendo chegar nesse ponto por causa do serenão aí, para virar consciência livre, né, como está aí no material. Então, a hipótese que eu tenho, concordo plenamente com você, Eduardo. Tem alguma coisa ali, tem algum corpo ali, que, na minha opinião, ele é mais sutil. A pessoa precisa depurar muito a questão das emoções, do psicossoma, para ele poder caminhar, fluir mais aquela via. É como se fosse uma via de acesso. Conforme ele vai fazendo isso, ele vai se aproximando mais do mental soma, ele vai se afastando mais das emoções e aumenta esse fluxo. Essa trilha, ou essa picada, vira praticamente uma passarela. É a hora que os cons começam a fluir com mais fluidez. Não sei, pessoal, se o que eu estou falando está meio fora, se vocês concordam ou não, mas essa é uma visão que eu comecei a pensar com respeito àquilo lá. Alguém gostaria de comentar, pessoal? Eu só estava pensando, você mencionou, teria vamos dizer assim, uma hipótese de um corpo intermediário, mas quando eu penso no processo de ser a energia, esse elemento intermediário, para mim fica mais compreensível. E aí, entende? E aí seria uma outra densidade de energia. Então, enquanto que a energia que liga da consciência para os veículos, ela teria gradações diferentes de sutilização. A energia da consciência com o mental soma, do mental soma para o psicossoma, e a energia ainda mais densa é aquela que nos conecta com do psicossoma para o intrafísico do soma. Então, quando você menciona a hipótese de repente, de um outro corpo, eu tinha pensado que se essa amálgama que você está dizendo aí não poderia ser representada a partir da própria energia em si. Eu concordo com a Luimara, o Jorge, porque vou falar do meu caso, o que eu analiso bastante é que a conscienciologia hoje, ela já está num outro nível de patamar, porque quando a gente começou a seguir o ideal do paradigma consciencial, a nossa visão era rápida, a gente queria que realmente que fosse uma mini massa, mas que fosse o ideal, que estava tudo quase pronto, né? O Valdo fez o máximo para ajudar. Mas hoje nós estamos verificando que nós estamos, cada um no seu patamar, e aí é que entram os 4 veículos de manifestação. Eu não penso que seja um outro veículo, pode até ser que seja, mas eu acho que é o burilamento mesmo do psicossoma para alcançar melhor o mental soma. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Jorge, você teve alguma experiência para poder você chegar nessa reflexão, nessas ideias, porque, assim, quanto mais a gente tem experiências extrafísicas e de autopercepção desses veículos, isso vai ajudando a gente ir aprimorando, né, modificando o que inicialmente eu concordo, né, Tereza, que foi uma informação para poder ajudar a gente de maneira didática, mas tem muita coisa ainda que, aos poucos, nós vamos precisar vivenciar para poder dizer que não, tem algo a mais, enfim. Até mesmo, né, pelo que o Eduardo falou, o professor Valdo, ele trazia informações que a gente estava naquele momento conseguindo entender, mas hoje a gente já tem uma massa crítica que pode
expandir, né? Mas através de experiências, senão a gente fica na teorização, que nos ajuda a expandir, com certeza, mas, assim, as experiências extrafísicas podem contribuir. Então, eu pergunto para o Jorge se teve algo que você vivenciou que te trouxe essa ideia. Eu pego pelo link ou pela situação seguinte, né? Como foi falado aqui por muitas pessoas. Se a gente tem essa ligação do soma com o psicossoma, e o energossoma faz essa transição energética, seja de coisas positivas ou até negativas, né? A pessoa que fuma, por exemplo, ela leva isso para o psicossoma, e na próxima vida isso volta e vai e vem. Existe uma ligação ali, que faz parte da evolução, da gente poder também ir depurando comportamentos, hábitos saudáveis e tal. A gente, como pesquisador, a gente começa a pensar numa hipótese parecida, porém mais sutil. Até porque não é fácil recuperar os pontos, né, que nós estamos discutindo aqui agora. A maior parte da sociedade aí no raciocínio não está nem preocupada com isso. Está vivendo a questão do soma e do psicossoma. Do soma, as emoções, carpe diem, vamos curtir, aquilo todo e tal. Agora, quando a gente entra numa conscienciologia que o foco é pesquisa, estudar, pesquisar, é como se a gente estivesse procurando aquela trilha, aquele caminho que é mais comum do energossoma do que ali. Quando eu falei que existe uma possibilidade de ter um corpo, não necessariamente é algo que une os dois corpos. E do lado de baixo, aqui vamos falar do lado mais pesado, né? O energossoma ou o psicossoma com o soma, é bem provável que tenha algo. A hipótese, o pesquisador trabalha com possibilidade, vai aprofundando a pesquisa. E aí o Valdo, de repente, pode não ter falado isso, como foi dito aqui na época, porque ia complicar muito. Mas, por exemplo, a pessoa, para ela descartar totalmente o psicossoma, como foi falado aí desde o começo, ele tem que estar muito mais do lado do mental soma, que é o caso da consciência livre. Então, esse acesso ele vai cada vez mais sendo potencializado pelas pesquisas, pelas recognições, pela TENEP, por todas essas ferramentas que a gente tem, que vai fazendo com que a gente vá mais naquela direção, e os amparadores também vão nos abastecendo, vão nos trazendo numa visita numa Comunex, enfim, tem alguma coisa, tem ali, tá certo? Que faz essa ligação, tanto que para passar pela terceira de soma, tem que cortar alguma coisa ali, que é o cordão de prata. Agora, até hoje, ninguém conseguiu definir literalmente o que é o cordão de prata. Tem. Uma ligação? Tem. Nós sabemos que tem. Mas por que o Valdo lá atrás não considerou como um corpo o cordão de prata? Porque ele é um cordão, mas quando a gente sai do corpo, o cordão de prata, quando você retorna, ele transforma ali, ele gruda, vira aquele chiclete que a gente costuma falar no IPC, no CIP, né? Ele está ali, está inteiro. Quando você afasta, ele vai esticando e vira. Agora, será que o cordão de ouro não é algo semelhante, não igual, no sentido do funcionamento, mas na estrutura dele ele é mais sutil, ele dificulta o acesso, a gente tem que depurar muito, muito para poder acessar aquilo ali. E acessa uma coisinha que o amparador vai lá, olha, é importante fazer esse conhecimento, informação, toma aí, ó. Aí dá as extrapolações, o professor Valdo cansava de falar, né? E que a gente, com o tempo, vai gostando desses aperitivos, ele citava também, e começa a buscar mais, quero mais. Nossa, isso aqui é Vercom, é verbete, é artigo. Agora, então, Jorge... eu acho que Oi. Sim, assim, só para resumir, né? Assim, a princípio, eu concordo com essa sua ideia, eu acho que tem lógica, né? Eu acho que se tem uma contraparte entre o soma e o psicossoma, eu acho que deve ter também uma contraparte entre os outros veículos, né? Faz muito sentido isso, tem muita lógica isso, pelo menos no nosso ponto de vista, né? Agora, só para a gente poder estudar isso tudo da conscienciologia, eu concordo muito com o que a Clô falou, né? Que, na verdade, tudo está tudo junto e misturado, né? A gente tem uma consciência, essa consciência se manifesta multidimensionalmente. A gente, no nosso movimento de tentar entender e explicar essa estrutura, a gente dividiu ela em corpos, né? Mas, na verdade, a sua consciência está se manifestando multidimensionalmente, e a gente sabe, né, em várias dimensões ao mesmo tempo, e essa sua manifestação ela vai se sutilizando
dependendo do momento que você está e também dependendo da sua evolução. Cada vez mais você sutiliza mais essa manifestação. Então, eu vou dar um exemplo aí para sustentar isso que eu estou falando. Aquela condição da Bright Ball, vocês já ouviram falar do professor Valdo falar, tem até aqui na Pensata, né? O que é a Bright Ball? O serenão, ou mesmo o evoluciólogo, quando ele já está num movimento mais avançado dele de manifestação, e principalmente quando ele está num momento em que ele ali precisa se manifestar de um jeito mais sutil, o próprio psicossoma perde a conformação dele. Isso que a gente chama de psicossoma, né? Então, ele se manifesta naquilo que o professor Valdo chamava de bright ball, que é uma bola de luz, né? Que é, ou seja, é uma manifestação da consciência junto com aquilo que ela usa para se manifestar, que são as energias dela, não interessa o nome que eu dê, e aquilo não tem nem mais forma humanoide. Por quê? Porque ele já está ali totalmente desapegado, né? O desapego dessa condição humanoide, que na verdade é um condicionamento para a gente. Se a consciência já está lá na frente, ela já não está mais tão apegada a essa coisa de braço, perna, né? Tem um verbete do professor Valdo que chama prescindência das mãos, que é um passo intermediário nisso aí. Então, a Bright Ball, ela é uma semi-consciência livre. Ela já é quase consciência livre. E depois de estudar isso aí, e inclusive o verbete que chama ciclo mental somático, o professor Valdo coloca como exemplo lá 2 tipos de terceira dessoma. Uma condição inicial, que é quando ela não se manifesta já com a forma humanoide, ou seja, ela está praticamente sem o psicossoma, e depois, quando ela não tem mais psicossoma mais de jeito nenhum, ou seja, ela já não volta mais a essa condição do psicossoma. Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo tem gradação. Até mesmo a terceira dessoma, que é uma coisa interessante. Você fala assim, a CL virou CL, mas ela não virou CL de um dia para o outro, né? Ela foi virando CL ao longo dos anos, 2 milênios, sei lá. Ela vai centralizando a consciência, que é o nosso assunto. Ela vai sutilizando a manifestação. O psicossoma, ele simplesmente deixa de ser, deixa de ter razão de ser. Porque a manifestação energética dele é tão sutil que não faz o mínimo sentido mais ter uma conformação psicossomática. Então, toda essa passagem, Jorge, eu acho assim, né, e eu concordo com você, ela, claro, ela tem vários níveis, né, e esses níveis, eles vão deixando de existir naturalmente. A passagem da terceira dessoma é natural, ela não é um descarte e a pessoa joga fora o psicossoma. Não, o psicossoma simplesmente não existe mais. Ele não precisa mais de se manifestar como psicossoma. Então, só estou falando isso pelo seguinte, é claro, toda a conscienciologia, ela é feita, né, e de um jeito muito inteligente, foi pensada de uma forma didática para a gente estudar, né? O que é a conscienciologia? A conscienciologia é tudo aquilo que os serenões e evoluciólogos já faziam há muito tempo, em que de algum jeito foi sistematizado. Então, a conscienciologia é didática. Ela tem que ser, a razão de ser dela é ser didática, né? Só que, à medida que a gente vai experimentando, vai tendo projeções diferentes, vai tendo, às vezes, você tem uma cosmoconsciência, ou você vai tendo um samadhi, né, que é uma consciência menor, assim, você tem a mega euforização, você vai entendendo que, na verdade, tudo isso perde um pouco do sentido de ser. Então, assim, a passagem entre os estados conscienciais e entre os veículos é muito mais natural do que parece, muito mais natural do que essa divisão estática. Eduardo, eu achei interessante o que você está falando, eu fui visualizando, porque o corpo físico, a gente vê o descarte, né? Então, a consciência, aqui no intrafísico, a gente vê que aquele corpo fica descartado, mas, de fato, as energias psicossoma, energossoma, é o entendimento de ir sutilizando, porque senão ia ter um cemitério extrafísico de psicossoma, né, para poder a CL liberar o psicossoma, e não. Então, a gente vai entendendo como descarte, mas, assim, é mais porque no intrafísico a gente vê esse processo, mas até o corpo, ele no processo de dissolvendo na Terra, volta a ser energia, né? Então, é interessante. A ectoplasmia é uma passagem gradativa entre o físico e o extrafísico. Então, existe essa passagem, a ectoplasmia, né? O problema é que, de algum jeito, isso aí é uma coisa para a gente estudar, essa condição da dimensão intrafísica, ela é muito estável, né? Ela é como se fosse assim, é o chão, né? Então, as coisas aqui batem e ficam, né?
Mas daí para cima, existe uma gradação muito interessante. Tanto é, né, Rosângela, que as próprias consciências, elas se manifestam de várias formas diferentes. Por exemplo, o amparador ele pode se adensificar para ficar mais por exemplo, para fazer um trabalho de assistência, de resgate. E ele pode se sutilizar para ir numa comunex evoluída. A mesma pessoa, com o mesmo psicossoma, ele faz gradações do 0 até o infinito. Isso depende do quê? Depende da consciência. Depende de como que ela controla a parafisiologia. Interessante isso, né? Então, depende de como ela domina a energia, porque para sutilizar a energia, ela tem um domínio. Então, como sutilizar? Então, tem uma inteligência também do domínio dessa energia, da articulação dela mais sutil, mais densificada, né? É E por quando isso você que... falou a passagem do ectoplasma para o intrafísico, eu fiquei pensando se não é passagem, mas é a materialização do que daí condensa várias energias da ectoplasmia e fica visível para a gente no intrafísico. E do outro lado, você do intrafísico, você doa uma parte dos seus órgãos, das suas células, para fazer o ectoplasma. Então, é mão dupla, né? Vai e volta. Na verdade, também é aquilo que a gente trouxe do holossoma. Na verdade, o intra, o extrafísico está todo integrado. O que a diferença é a materialização que a gente está conseguindo perceber mais ou não. Então, resumo da ópera, né? Toda manifestação nossa, consciencial, ela é holossomática. Ela atinge todo o espectro multidimensional, né? Depende de você. Aí a pergunta é, aonde você está centralizado no momento? Aonde é melhor você estar centralizado? Depende. Você está fazendo assistência na baratosfera? É melhor você estar denso. Não é melhor você estar no mental soma, não, você tem que densificar. E outra coisa, você tem que ficar equilibrado mesmo denso. Isso é que é difícil. Agora uma coisa, né? O debate está muito legal, né? Queria aproveitar aí, já que a gente está falando sobre essas questões, eu vou dar uma palavra aí para o pessoal aí que está querendo falar, a Tere aí estava na fila, né? Vai lá. Acho que ela vai querer acrescentar alguma coisa, hein? Rapidinho, só acrescentar o que o Eduardo falou, eu acho que ele lembra quando o Valdo comentou, é até uma palavra assim, mas o Valdo falava que leitura, pesquisa, inclusive escrever era cachaça, né? Quando você começa, aquilo deixa a pessoa num estado que ela não quer largar mais. Né? Então eu vejo essa questão que você falou da centralização como isso, né? Quanto mais você caminha para o mental soma, mais essa sensação de megafolização, de tranquilidade, de racionalidade, de discernimento, de lucidez. Quanto mais você mexe nisso e deixa essas outras situações, assim, vamos dizer, viciantes, né? Ocorre a centralização. E aí a pessoa vai automaticamente, você falou, eu concordo, gênero, número e grau, ele vai descartando lentamente, chega num ponto que você está praticamente no mental soma. E aí eu acho que essa questão de não precisar mais do psicossoma já ultrapassou os gargalos todos, né? E outra coisa, a gente estudou na semana passada, o tema foi irrompimento do mental soma, que é justamente isso aí, Jorge. Se você começa a reforçar o uso do mental soma, chega um momento em que ele irrompe, ou seja, ele desloca, né? Ele toma o leme, né? É aquela coisa, ele toma as rédeas do seu holossoma. Isso é irrompimento do mental soma. Mas só para fechar, Jorge, é isso que eu trouxe de ideia, que talvez não exista descarte do psicossoma, exista sutilização até aquela forma ficar a bola que o Eduardo falou, entende? Porque a gente vê no intrafísico o descarte do corpo físico, né? A gente vê aquela matéria que libera, mas essa energia do psicossoma, acho que vai se utilizando pela ortopensenidade da consciência, que, na verdade, aquela forma vai se integrando, até tem um das ortopensadas que fala isso, ela vai caminhando para esse processo de centralização e o psicossoma, ele deixa de existir, senão eu até brinquei, existiria aí um cemitério de psicossoma, né? Então, eu penso que não tem esse descarte como a gente vinha falado antes. Eu acho que é essa sutilização até toda a energia ficar a bola. Não sei que... Mas tem alguns cientistas, viu, Rosângela, que consideram que Pessoal, desculpe cortar a conversa, é que como a gente tem que controlar o tempo, também tem a questão de outras pessoas querendo falar, né? Então, eu gostaria de dar a palavra aí para a Terezinha, que ela já está um bom tempo esperando, ainda não teve a opção de falar ainda.
Desculpe o corte, mas é necessário, tá? Não, Alex, você é o nosso chefe, é o nosso maestro. Você está certíssimo. Vai lá, Tereza. Ah, não, é Terezinha, né, que vai falar. Fala lá. Microfone tá desligado. Tem microfone. Tá bom, desculpe. Eu estava bem... Eu só queria reforçar antes o que a Tereza falou sobre o círculo de hoje de manhã, mental somático. Para quem não assistiu, é de suma importância, porque tem muito a ver com a temática que a gente está comentando aqui hoje. Então, reforço essa questão. Mas, Eduardo, mais diretamente, a questão do item 11, do paracérebro ali. Eu estava lendo e me chamou muito a atenção, porque ali fala, a condição da mega euforização faz a pessoa sair do psicossoma, né, para os domínios do mental soma, onde o paracérebro comanda todas as manifestações através do discernimento. E essa questão do discernimento é que, para mim, sim, saltou os olhos, né, porque a gente fala tanto em discernimento. Então, como vocês já têm trabalhado bastante com a questão da mega euforização, eu quero alencar uma outra pergunta junto. É uma coisa assim que me veio essa ideia, né, eu queria ver de vocês aí. Que fazer um link com esse discernimento, né, com os tempos atuais, hoje que a gente está vivendo, né, que é a questão da pandemia. Então, qual a nossa PRI-PRI que nos levará na evolução mais rápida, né, aproveitando as ferramentas da globalização que a gente está vivendo hoje. E podendo, assim, de uma forma de levar tudo direito, assim, nessa questão aí. Como que a gente pode, né, assim, ter essa lucidez desse discernimento, né? Não, para não viajar muito, assim, né? Porque a gente fica muito, assim, me parece, assim, que sai um pouco do chão, sabe, Eduardo? Assim, não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Mas é que, como eu trabalhei muitos anos, né, com a consciência, com a pessoa ali no hospital, e a realidade, né? Então, às vezes eu vejo que a gente viaja muito, né? No mental soma, ótimo, a gente tem que trabalhar o mental soma, mas trazendo para o momento atual, que muita gente está vivendo muita dificuldade, né? Até quando a Rosângela comentou, todos os nossos corpos a gente tem que cuidar de uma forma, né, saudável. Hoje a gente está digamos assim, determinadas condições, né? Às vezes a gente pode ou não pode cuidar, ou a gente continua deixando de lado esses pri-pri que é importante para a nossa saúde. Então, eu queria saber, assim, o que tu pensa, como que vocês veem essa questão onde entra o discernimento mesmo, real. Terezinha, eu vejo assim, estudar o mental soma não é estudar coisas avançadas de serenão, de consciência, isso não tem nada a ver com o mental soma. O mental soma é justamente o corpo do discernimento, como você falou bem, né? O mental soma é você saber aonde você coloca as suas fichas no momento. Não é estudar sempre coisas avançadas. E tem outra coisa, megacons não é tema avançado de serenão, de CL, de mega... Não, megacons, por exemplo, às vezes é interassistência que você faz. O EV, bem feito, é megacons. O megacons não é o assunto em si, é a abordagem avançada que você faz. Agora, a sua abordagem, por exemplo, em cima disso que você está falando da assistência que a gente precisa fazer no momento, para você ter um discernimento e uma abordagem melhor, aprofundada, você usa e expressa os seus megacons na sua decisão. Justamente, megacons é o seguinte, olha, no momento eu preciso fazer assistência lá eu sou enfermeira, eu preciso ficar no hospital imersa fazendo assistência. Isso é megacons, você tomou uma decisão totalmente com o máximo de nível de lucidez que você tem. Se você fala assim, eu sou enfermeira, e lá o meu trabalho está rolando lá um monte de gente, mas eu vou ficar em casa que eu quero ficar estudando aqui o léxico. Não, isso não é megacons, não. Isso é viagem na maionese, né? Isso é mega viagem, né? Então, assim, só estou fazendo esse aviso porque muitas vezes a gente confunde essa questão do mental soma, do paracérebro, de megacons, com estudar coisas avançadas. Eu não acho que seja. Eu acho que a reciclagem que você faz intraconsciencial mais profunda, é nela que você usa os megacons. Outra coisa, é nela que você usa mais o seu mental soma do que qualquer outro momento. Muito mais que quando está lendo um assunto avançado. É na reciclagem. Você vai precisar, naquele momento que você está lá no sufoco, na reciclagem, que, né, o mundo está caindo na sua cabeça e você tem que reciclar. É nesse momento que você precisa mais dos seus cons.
E aí é lá que você vai usar, sabe? Então, eu só estou falando que, assim, é claro, né? Por exemplo, a gente está acostumado, né, Terezinha, a assistir mini tertúlio. O professor Valdo falava de coisas avançadas para a gente, mas isso não quer dizer que a gente fique o tempo todo pensando nisso. A gente tem que saber o momento certo de usar e o que é o que você falou bem. A PRIPRI, né? Para quem não sabe, PRIPRI é a primeira prioridade. É aquilo que naquele momento, naquele contexto, é o mais importante, que não quer dizer que seja mais importante daqui uma semana, mas naquele momento é aquilo que você tem que investir. Acho que quem queria falar agora? A Nilce está na fila, depois a Rosângela. Só um comentário, que a Rosângela, né, me veio essa ideia na hora que a Rosângela falou sobre a questão de descarte do psicossoma. Não existiria. Eu penso o contrário. Existe o descarte do psicossoma, se a gente for considerar uma lógica. Você passa, né, descarta o corpo físico, a consciência continua e aquele veículo é descartado, fica aqui nessa dimensão. Assim como fica, né, esse veículo é descartado, fica todas as realizações, tudo aquilo que a consciência realizou, tanto na dimensão que ela deixou, no caso do soma, da dimensão intrafísica, as nossas realizações ficam aqui, que aconteceu naquela vida, os nossos legados para os compassageiros, para as consciências relacionadas com a gente, enfim, para o holocarma inteiro. E a consciência continua o processo evolutivo. Então, a lógica é que quando descarta também o psicossoma, ela deixa esse legado na dimensão extrafísica, talvez para as centrais extrafísicas, de acordo com aquilo que ela realizou, né? A predominância do que teve ali, enfim, aquelas energias, e continua o processo evolutivo dela, senão seria até algo muito egoísta, eu vou e eu levo, né? Isso que eu fiz todo do psicossoma se transforma numa energia que continue. Assim, elucubração, né? Não, eu entendo o seu pensamento, mas eu vou ler aqui, eu sei que está terminando o tempo, o número 7, Nilce, está escrito evolução, olha que interessante essa ortopensata. A finalidade da evolução é a entronização parafisiológica completa e lúcida da consciência no mental soma. Então, eu nem pensei como egoísmo, eu quero uma psicossominha, eu vou levar ele comigo. É mais assim, da energia ir sutilizando, entendeu? Eu sei que você não pensou, né? É só que essa questão de não descarta é que aí eu comecei a pensar nisso aqui, falei, não, peraí. Um dia a gente vai descobrir isso, E o fato dela entender também aqui não descarta isso, não descaracteriza, não. Porque essa ortopensata, ela diz que ela é entronização parafisiológica, ela ganha mais lucidez ainda desse processo, que também acontece quando a gente descarta o soma. Agora, isso só mostra mais assim, a importância realmente da parafisiologia, dessa compreensão da parafisiologia. Eu desejo que todos descartem o psicossoma, isso vai ser muito bom. Se libertem. A gente está chegando no final, né? Mas assim, pontuando aí sobre isso que vocês conversaram, que é muito interessante, descartar não é desprezar aquilo que você aprendeu com ele, né? Então, acho que o resumo é esse, né? Pelo contrário, a gente é o que é por causa do psicossoma. Outra coisa, já pensaram? A gente só é o que é por causa dos instintos mais básicos que a gente tem? Eles trouxeram a gente até aqui e trouxeram com muito sucesso. Aliás, a evolução deve o sucesso da evolução aos instintos mais básicos, aqueles de sobrevivência, né? A gente é o que é hoje em dia porque é por causa das emoções todas que a gente expressou, das mais grosseiras até as mais sutis, né? Então, tudo isso foram nossos professores até aqui. E a gente não está, assim, desprezando e nem menosprezando, na verdade, isso foi muito importante. Só que a partir de agora, ou melhor, a partir do curso intermissivo, surgiu uma outra personalidade, né? uma outra entidade que começa a chamar mais a nossa atenção, que é o mental soma.
Então, assim, é o que ele falando, assim, a partir de agora, quem vai ocupar o trono das nossas atenções não é mais o soma, não é mais o psicossoma, é o mental soma, né? Ele é que vai ser ali o que a gente vai investir os nossos esforços dentro do discernimento. É o corpo do discernimento. O que não quer dizer que os outros também são importantes. Mas quem vai estar no comando a partir de agora, cada vez mais, vai ser o mental soma, vai ser a racionalidade, vai ser o discernimento, vai ser a lucidez, vai ser a maturidade disso tudo aí. Então, assim, assim, eu só quero dizer assim, eu estou prestando um tributo ao psicossoma e ao soma e aos instintos e às emoções com muita propriedade, né? Assim, a gente aprendeu muito a partir de agora. E outra coisa, quem está vindo na evolução vai aprender ainda muito com isso. Só que vai chegar um momento em que a sua própria inteligência evolutiva vai direcionar você para isso que a gente está estudando, centralização da consciência no paracérebro. Então, esse é o nosso rumo daqui para frente. A gente não está no estágio do serenão, mas a gente já está no estágio de lucidez de começar a vislumbrar essa meta daqui para frente. Isso é muito importante. E talvez seja isso que essa consciência incógnito apontou para a gente começar a estudar. Veja bem, não é para você agora descartar os outros corpos, não. Você está vendo agora qual é a sua meta. E a partir de saber o que é o mais prioritário para agora, né, daqui para frente, você vai poder fazer as suas estratégias evolutivas de um jeito muito mais inteligente, priorizando o mental soma, o discernimento e etc. Então, vejo que isso aí é um bom resumo para a gente terminar, né, pessoal? Já deu aí o horário, 16h48. Então, eu agradeço a todos a participação, tá? Uma boa tarde, uma boa semana e até o sábado que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.